Pessoal, boa noite a todos, graça e paz, que bom que vocês estão aqui. A gente está falando sobre algo extraordinário já há algumas semanas, então se você caiu aqui em paraquedas, presta atenção. Nós estamos falando sobre um texto de Paulo na segunda carta aos Coríntios, e ele está usando certas figuras, imagens, para nos ensinar sobre o que é extraordinário. Se você perdeu, por favor, vai lá no YouTube, no canal do YouTube da igreja, e tenta ver as mensagens que você perdeu. Por exemplo, primeira coisa que Paulo nos falou é que nós devemos ser como o bom aroma de Cristo, como o perfume de Cristo. Isto é extraordinário. Então leia, veja lá a mensagem. Depois ele falou também que nós somos como uma carta de recomendação. Deus está escrevendo através de nós. O Jonatas pregou sobre a imagem, que nós não devemos colocar máscara, mas viver com autenticidade, refletindo a glória de Cristo. Na semana passada, nós falamos sobre o vaso de barro. Nós somos simples, mas nos tornamos extraordinários quando Deus nos preenche com o seu poder, com a sua presença, e isso nos torna diferentes. Hoje nós vamos continuar usando essas figuras, mas a figura que Paulo usa é a figura da habitação, da casa, ou então do vestuário. E eu queria começar perguntando isso: como é que você se sente sobre a sua casa, a sua habitação? Como é que você se sente em relação ao seu guarda-roupa, o seu vestuário? Quando você olha para o que você tem, para onde você mora, você costuma se sentir alguém miserável ou alguém glorioso? Eu vou confessar para vocês, minha situação, depende da comparação, né? Mas em alguns momentos, especialmente nesse momento da minha vida em que eu não consigo dedicar muito tempo para as coisas de casa, às vezes eu me sinto miserável. Tem um quintal para arrumar, tem bicho para cuidar, tem louça para lavar, e certas coisas vão ficando, a gente não consegue fazer. Aí você vai numa casa mais arrumadinha, que nem a casa da Núbia, você pensa: meu Deus, que glória isso aqui, né? Tudo arrumadinho, bonitinho. Como é que você se sente em relação à sua casa? É claro que isso depende de com quem você se compara. Você mudaria, se fosse possível, para uma casa melhor? Porque talvez você se sinta miserável pro lado de cá e gostaria de mudar para algo realmente glorioso, como aquela moça do lado de lá. Você trocaria todo o teu guarda-roupa para se sentir mais especial, se fosse possível? Não precisa responder não. Eu acho que a gente trocaria algumas coisas, com toda certeza, faria algumas reformas. Por isso hoje eu quero convidar você a refletir sobre miséria e sobre glória. Nós podemos viver tanto uma miséria extraordinária, uma vida cheia de insatisfação com a sua própria condição, uma vida cheia de desgosto, de desânimo, de angústia. Nós podemos experimentar dor e ansiedade quando nós passamos por aqui, afinal tantas coisas acontecem e não são do jeito que a gente gostaria que fosse. Você pode experimentar desconforto e às vezes ser assaltado por sentimentos de desistência. E muita gente, até personagens bíblicos, por conta da sua frustração, até sentiram vontade de morrer. Elias, Jonas, melhor é morrer do que viver desse jeito. Isso é viver miseravelmente. Nós queremos viver a glória, nós queremos viver o máximo, mas quando a gente está vivendo na vida miserável, ou sentindo que está faltando alguma coisa, que as coisas não estão se encaixando, a gente pode ser assaltado por um sentimento ruim, ou um pensamento ruim, dizendo assim: não existe glória para gente como eu. Não tem como as coisas melhorarem, tão ruim há muito tempo, eu já tentei muitas vezes, parece que as coisas não vão se encaixar nunca. Será que algum dia a minha vida vai passar desse patamar para outro, e as coisas vão ser realmente melhores? Às vezes esses sentimentos estão com a gente, eu compartilho deles com vocês. Na realidade hoje eu não quero nem pregar para vocês, eu quero pregar para nós, inclusive eu, porque eu sou um aluno a respeito dessas coisas. Mas a verdade é que a glória está disponível sim, nós vamos descobrir como. Por isso vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz nos ensinando a respeito de como viver uma vida realmente gloriosa.
Ainda, ó Deus, que nós sejamos assaltados por desânimo, por situações que não nos apetecem, não nos deixam satisfeitos. Nós queremos, ó Deus, ter um olho, ter uma esperança que vá além do que se vê, e que esteja atrelada às tuas promessas, esteja atrelada à tua verdade sobre nós, e não, ó Deus, o que nós estamos passando. Por isso, Deus, que a tua voz venha nos confortar nessa noite, nos ajudar a compreender o que o Senhor tem preparado para nós, para que possamos superar os momentos e continuar caminhando na direção certa, no nome de Jesus. Todos aqueles que concordam dizem amém. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Nós vamos começar aí. Lembrando que na semana passada a gente leu 2 Coríntios capítulo 4 e terminamos aquele capítulo. E Paulo estava lendo um texto que muita gente conhece, um texto fenomenal que eu não vou colocar aqui. Se você quiser conhecer esse texto, você vai ter que abrir sua Bíblia de verdade, ou o seu celular, aí, sua Bíblia digital, você vai ter que abrir lá. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, pouco antes do 5, está escrito: por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Lembram? Que lindo! Versículo 17: pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre, porque é assim que são as coisas. Não é incrível esse texto? Eu acho ele bom demais. Paulo está dizendo por que nós não nos desesperamos. Por que nós não nos desesperamos? Porque nós não ficamos preocupados com aquilo que está no exterior, nós estamos preocupados com o que está no interior. Porque as dificuldades que nós enfrentamos são temporárias e a glória que Deus tem para a gente é eterna. Porque nós nos fixamos não nas coisas visíveis que são passageiras, mas nas coisas invisíveis que vão durar para sempre. O extraordinário, presta atenção, o extraordinário age no interior, é invisível e eterno. Esse é o contexto que a gente estudou na semana passada, e eu li ele para a gente poder entrar finalmente hoje no capítulo 5, e vamos ler todos juntos. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Querido, antes da gente começar a destrinchar esse texto aqui, esse texto é armadilha para muitos que querem saber de coisas ocultas e gostam de saber dessas coisas, são mais curiosos do que Deus resolveu dar e compartilhar com os seres humanos. E aí eles se perdem, pensando na vida futura, se a gente vai ressuscitar, se quem morreu já está com Cristo, se está dormindo, se está hibernando, se já tem um corpo, se não tem um corpo, e fica naquela confusão, sem saber, perdido, sem conseguir tirar desse texto o que ele tem de bom. No entanto, as pessoas que ouvem ou estudam esse texto com a mente aberta, encontram nele consolo para os momentos difíceis. Eu quero que você faça parte do segundo time. Não num que fica especulando sobre como são as coisas que nós não conhecemos e que não nos foram reveladas, mas que entende a mensagem principal que Deus tem para compartilhar conosco nessa noite. Você viu que interessante? Paulo começa dizendo: sabemos. Eu espero que nós saibamos mesmo, que pelo menos a partir de hoje nós possamos saber, que quando o nosso corpo terreno, e ele compara o nosso corpo aqui de carne e osso com uma tenda, com uma cabana. Essa tenda em que vivemos se desfizer, nós teremos um corpo eterno. E aí ele usa uma outra expressão, vocês? Então quer dizer que o nosso corpo ele comparou com uma tenda, e o futuro corpo celestial com uma, se você pudesse escolher, preferia viver numa tenda ou numa casa? Os que estão namorando e sonham casar, que tal casar e morar numa tenda? Não? É claro que a comparação ela é exagerada por um motivo.
O que nós vivemos hoje é só uma tenda. Tudo que você faz com o seu corpo e tudo que ele te permite fazer, de satisfação, de trabalho, de realização, é só uma tenda comparado com um novo celestial que virá no futuro. Tenda, casa. Uma oferece abrigo transitório, como o nosso corpo. A outra oferece abrigo permanente. Paulo colocou dessa forma, falando que essa tenda se desfaz, porque o nosso corpo está morrendo nesse instante. Um dia de cada vez. Dizem que o homem se desenvolve até os 21. Depois dos 21 ele já começa a morrer. Sabe o que dizem da mulher? A mesma coisa. Alguns dizem que ela amadurece primeiro, então ela começa a morrer primeiro também. Mas vive mais, né? Sei lá por quê. Mas o fato é que cada dia que passa, o teu corpo está mais próximo do fim dele. Da definhação dele. Vocês estão percebendo ou não? Então, não estão. Tem uns aqui que estão dormindo no formol, né? Mas tem outros que estão percebendo. Eu mesmo ando percebendo algumas coisas aqui no meu corpo. Ele está mudando de cor. Ele está mudando de formato. Né? Os dentes não são mais a mesma coisa, tem que cuidar mais. Você está vendo que o seu corpo, à medida que o tempo vai passando, ele está perdendo a força, ele está envelhecendo, e como aquela tenda, ele vai se desfazendo. Há um tempo atrás, a gente teve que tirar aqui aquela cobertura de polietileno que tinha aqui, e como a gente tinha uma lona de caminhoneiro dobrada em algum lugar, por que a gente não coloca isso? Cortamos e colocamos ali. Como é que está essa tenda ali fora agora? Quando chove, ela está cheia de buracos, de vazamentos, porque essa tenda está se desfazendo pelo uso do sol, água e chuva. Você também é assim. Eu sei que a gente não gosta de falar sobre isso, né? Alguns já passaram algumas décadas aqui na minha frente. Ô, pastor, mas que coisa ruim de se lembrar, que eu estou ficando velho, que eu estou ficando cada vez pior. Poxa, pastor, mas é a Bíblia. O nosso corpo, a nossa tenda está se desfazendo dia após dia. E quando esse corpo não servir mais como um abrigo para a nossa alma, há uma boa notícia: nós teremos uma casa preparada pelo próprio Deus. Não foi feita por mãos humanas, foi feita pela mão de Deus. Não é uma boa notícia? Beleza, está desfazendo, mas quando não servir mais, e a alma tiver que sair do corpo, o que Deus tem preparado para você, meu querido irmão, minha irmã, para mim, o que Ele tem? Uma casa especial. Quem pode dizer que ganhou uma casa projetada, arquitetada, construída, mobiliada, ornamentada, registrada pelo próprio Deus? Você não gostaria de ganhar uma casa? Imagina, você está lá, no seu cafifó lá, e chega alguém com uma escritura, com uma casa no alto do Taquaral, tá bom? No Swiss Park, então, tá bom? Alphaville? Olha, vocês são exigentes, não? O povo nem se mexe. Meu Deus. Tá bem, eu até tinha aqui uma escritura, mas agora não vou dar mais. Mas imagina, chegar lá em casa, olha aqui, passa adiante a sua casa, porque eu estou te dando uma, projetada, construída, mobiliada por mim. E o registro está aqui, no teu nome. Queridos, quantas pessoas podem se orgulhar disso? O texto bíblico está dizendo que aqueles que estão em Cristo, aqueles que têm fé, aqueles que estão vivendo para Deus, que foram salvos por Jesus Cristo, não devem sequer se preocupar com a morte, não devem se preocupar com essas coisas do futuro, porque Deus já providenciou para eles uma nova habitação. Ele fez. Que delícia, Deus tem isso preparado para nós. Eu fico com dó dos ricos, os ricos que moram em mansões. O nosso futuro nessa casa preparada por Deus é mais glorioso do que qualquer mansão que hoje exista. Eu andei pesquisando, há mansões realmente grandes e caras, mas nenhum deles chega aos pés de você. Quando você for habitar com o Senhor, você vai ter uma casa muito melhor, muito mais gloriosa. Nosso futuro é mais glorioso que o presente deles. Para de ficar com inveja de quem vive bem, uma casa boa, porque o seu futuro não dá para comparar com o dele. A não ser que ele seja servo do Senhor Jesus Cristo. Aí vocês vão ser vizinhos e vão ficar muito felizes com isso. Mas o seu futuro é glorioso. Vocês estão comigo, gente?
Para que o povo não quer mudar de casa? Tem ninguém querendo morrer, né? Calma. Mas muito texto aqui para frente. Muito texto. Beleza, pastor, gostei. Gostei disso aí. É uma boa notícia. Não vou mais ficar preocupado. Meu corpo está se acabando porque Deus vai me dar algo novo no futuro. Mas e o que eu faço? Agora. Enquanto esse dia não chega, o que eu faço? E aí nós vamos para mais um texto. Gememos e desejamos ansiosamente. Vamos lá? Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Bom, no texto anterior, último slide, Paulo falou que se nós morrermos, fica tranquila que você já tem uma casa preparada. Lembra do que Jesus disse para os discípulos? Na casa do meu pai há muitas moradas, eu estou indo preparar lugar para vocês. Então se você morrer, ou amanhã ou depois, está amarrado, né? Mas se você morrer, você vai estar bem, porque tem algo preparado para você pelo próprio Deus, beleza? Fica tranquilo, fica tranquilo. Mas e se não morrermos? E se nós tivermos que continuar lutando aqui, enquanto essa tenda não se desfaz? Enquanto a gente geme e deseja algo melhor? Enquanto as coisas não se definem, nós gememos, desejamos ansiosamente. E eu quero até perguntar o que é, pelo que você deseja, o que você anseia no seu coração? Será que você está ansiando o celeste que é definitivo? Ou tudo que é terreno e passageiro? A Bíblia nos ensina a ansiar pelo celeste, pelo lar celestial, como se fosse uma roupa nova. O celestial é definitivo, as coisas desse mundo são todas passageiras. Se nós morremos em Cristo, temos uma casa no céu. Mas se Jesus volta antes de nós morrermos, nós podemos ficar tranquilos, porque seremos vestidos pelo nosso corpo celestial que Ele há de nos dar. Alguns, quando se despedem aqui da igreja, falam: pastor, até domingo que vem, se Jesus não voltar antes. Porque se Jesus voltar antes, vai ser um pouquinho diferente. Nós não vamos poder comungar com Ele com essa carcaça. A Bíblia fala que aqueles que estiverem vivos, o seu corpo será revestido de glória e transformado. Não vai morrer, não vai definhar, será glorificado. Eu acho isso aqui incrível. Abre a sua Bíblia, Filipenses 3:20. E depois 21. Filipenses 3:20 e 21. Não está aqui, você tem que abrir. Eu faço isso por gosto. Eu falo errado, a Carol me chama a atenção. Abre, Filipenses 3, final do versículo 20, diz: de lá do céu nós aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, Filipenses 3, 21 agora. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele. Quando Samuel era pequenininho, eu contei essa história para ele. Falei: filho, você sabe que um dia nós vamos voar. Ele falou: voar como? Voar, igual o Superman voa, nós vamos voar. Mas como é que é isso? Eu falei: olha, se Jesus voltar e a gente estiver vivo, Ele vai transformar o nosso corpo. E nós vamos subir para encontrar com Ele nos ares. E ele falou: pai, por que Ele não vem logo? Ele não queria saber de mais nada. Ele estava ansioso por viver aquilo. Aquela realidade de ter o seu corpo transformado como o de Cristo. Gostou do texto? Tem mais um. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 até o versículo 53. Acompanha na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Vou esperar você chegar lá. Novo Testamento, está bem pertinho de Filipenses, um pouquinho para trás. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Vai, Gabriel, vai que eu te espero, Gabriel, vai. Usa as duas mãos porque é mais fácil. 1 Coríntios 15, 51. Vamos lá. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos. Dormir aqui é morrer. Mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta.
Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. E aquilo que é corruptível precisa ser preenchido com aquilo que não é mais corruptível. Que coisa doida. É isso que nós aguardamos. Eu estou colocando essas coisas do futuro, porque quando a gente pensa nessas coisas gloriosas que vão acontecer conosco, fica mais fácil a gente lidar com os nossos gemidos e com as nossas ansiedades. Às vezes a gente está gemendo e sofrendo, ansioso pela coisa errada. Nós devíamos gemer e ansiar isso, como o meu filho. Por que isso não acontece logo? Porque não existe nada melhor que isso. Todo o mal desfeito, tudo que é errado destruído, todo pecado tirado e banido para o lago de fogo, e nós podendo viver para Deus com 100% do nosso ser, sem conhecer mais qualquer tipo de degradação, sem doença, e é claro, sem morte, sem envelhecer, sem perder o ânimo. Eu acho isso muito incrível. Era isso que nós devíamos gemer e desejar, mas muitas vezes não é o que acontece com a gente. Te convido aí um pouquinho mais adiante, agora 2 Coríntios 5, versículo 4. Enquanto vivemos nesta tenda que é o corpo terreno, mais uma vez, gememos e suspiramos. Mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Aqui há uma grande instrução para nós. Às vezes a vida se torna dura e nós gememos e nós suspiramos de dor, de agonia, desejando algo novo. Sofrimento nessa vida pode nos levar ao desejo de ser engolido pela morte. Muitos irmãos na fé já sentiram esse tipo de desânimo, de angústia. Eu queria algum tipo de alívio. E alguns pensam que a morte traria alívio. Isso é retrato de uma fé que está doente, de uma esperança que está ruim, precisando de cuidado. Porque quando uma pessoa está pleno, está com saúde na sua fé, na sua convicção, ela não pensa assim. Quando Elias estava mal, com esgotamento físico, mental, espiritual, ele também desejou a morte, mas logo Deus o restaurou e ele parou de desejar aquilo e foi trabalhar para o Senhor Jesus Cristo até a sua morte. Se é que ele morreu. Mas quando esses sentimentos nos tomam, a gente precisa avaliar por que estamos sofrendo, o que estamos ansiando, o que está trazendo essa dor no nosso coração. Porque não é correto para um cristão o desejo de ser engolido pela morte. Paulo disse assim, leia comigo, enquanto vivemos nesta tenda que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas ele explica, isso não significa que nós queremos ser despidos. Não é que eu estou querendo morrer para ir para lá logo. Não é isso. Ele diz, na verdade, gememos ou devemos gemer e suspirar, querendo o que, gente? Vestir nosso novo corpo, para que este corpo mortal seja engolido. Não é engolido pela morte, é engolido pela vida. O anseio cristão é pela vida, não é pela morte. Não é a morte que vai nos trazer alívio. Não é a morte que vai acabar com as nossas dores. É a vida. É a vida que vai resolver. Quando essa vida plena foi derramada sobre nós, aí sim nós estaremos completos, prontos, perfeitos, aperfeiçoados. Não queira a morte, queira a vida. Busque a vida. Se alimente da vida de Jesus Cristo. Se você está vivendo qualquer tipo de desespero, em nome de Jesus eu quero dizer para você, há uma fonte inesgotável de vida para você. E quando ela chegar, você não vai nem se lembrar das dores que você enfrentou antes. Será como aquela mãe que estava sofrendo para trazer uma vida ao mundo. Mas depois que o bebê nasceu, não lembra mais da dor. A gente tem uma pessoa sonhando com isso aqui, mais uma semana, com dores, com certeza, desconfortável, com certeza. Ai, por que esse tempo não acaba? Por que esse tempo não acaba? Mas quando acabar,
ela sequer vai se lembrar que estava perguntando isso no segundo anterior, porque é a alegria de receber a vida. É isso que nós estamos fazendo, meus irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, 1 Coríntios 15, versículo 54, não está aqui. E não confunda, não é 2 Coríntios, é 1. 1, capítulo 15, versículo 54. Vai que dá. 1 Coríntios 15, 54, está escrito: então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida pela vitória. Você que está aflito, olha o que te espera se você continuar em Jesus. A morte será engolida pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Ele continua perguntando, mas eu não vou ler. Agora eu quero ir lá para o Antigo Testamento. Isaías, capítulo 25, versículo 8. Estou abrindo aqui, para dar tempo de você abrir. Isaías 25, no meio da Bíblia quase. Versículo 8. Olha a promessa. Só a primeira parte do versículo. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas. É isso que nós esperamos. É isso que nós esperamos. Isso será glorioso, extraordinário. Não vai dar para comparar com as dores de hoje. O peso é maior. A alegria vai ser tão imensa que essas dores não vão passar de um suspiro. Às vezes a gente tem uma dificuldade de entender, e Deus me trouxe algo na mente quando eu estava preparando esse sermão. Se a gente estiver vivo quando o Senhor Jesus Cristo voltar, como é que funciona isso, pastor? Essa história desse corpo glorificado. Eu lembrei de uma coisa. A igreja de Itamonte, há muito tempo atrás, tinha um templo bem pequenininho, proporcional ao tamanho da cidade. A igreja presbiteriana sempre foi igreja pequena no interior. Então era um templo, estilo antigo, bem pititiquinha, cabia os crentes lá, que adoravam a Deus como nós estamos fazendo aqui hoje. Só que eles resolveram ampliar, e Deus deu os recursos para ampliar, mas tinha um problema. O que nós vamos fazer? A gente vai destruir o templo velho, para fazer o templo novo. Enquanto o templo novo é construído, nós vamos ficar sem lugar. Você sabe o que eles fizeram? Eles mantiveram o templo velho e construíram o templo novo em volta do velho. E quando já estava coberto, quando já estava com as paredes, com as janelas, aí eles demoliram o templo velho, porque o novo já tinha engolido o antigo. Olha, eu fico imaginando, eu não consigo. O que será isso? Como vai ser essa experiência de ter a glória de Deus inundando a nossa vida de fora para dentro dessa vez e transformando o nosso corpo para ele ser igual ao corpo de Jesus Cristo, como é hoje, glorificado? Será que isso se aplica a nós mesmo? Vamos ver o que Paulo diz, versículo 5, obrigado. Deus nos preparou para isso. E como garantia nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferíamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Olha só, mais uma vez. Como é que a gente sabe que isso se aplica? O texto está dizendo, Deus projetou, Deus preparou. E Ele não só projetou, preparou, não é um plano guardado numa gaveta. Não é um projeto guardado num arquivo. O texto está dizendo que Ele já deu o sinal. Nós vamos fazer um acampamento agora da Páscoa para jovens e adolescentes. Já estou adiantando um aviso. Fomos procurar locais para receber a gente. E a gente escolheu um lugar que tem as instalações, que tem cozinha, que tem fogão, que tem campo, que tem... O que tem que ter para acampamento? Piscina. Fomos lá, conversamos, beleza, legal.
A pessoa falou, pois é, alugo para vocês, sem problema. Mas vocês têm que me dar um sinal. Até domingo. Aí a gente pega as fotos, manda para o conselho, fala, olha, não tem inscrição nenhuma, não sabemos se vai alguém, mas tem que dar um sinal. Aí o conselho, dá o sinal. Faz o Pix, no apagar das luzes. Eu ainda enquadrei o Jonatas e falei, Jonatas, seu responsável. A gente vai dar o sinal, vai ter gente para acampar? Não, pastor, dá o sinal, dá. Dei o sinal. Se não for ninguém, tem que pagar o resto. O Arnaldo gostou. O Arnaldo amou a ideia. Vamos para nós lá, né? Beleza, fechou. Fechou, gostei da ideia também. Mas vocês entendem como é que funciona o mundo? Você vai comprar alguma coisa, né? Você tem que dar uma entrada. Você tem que dar um sinal de que aquilo não você quer mesmo, vai pagar o resto. Deus falou, estou preparando isso para vocês. Vou dar um corpo glorificado para vocês, um lar celestial, não vai mais ser acabado. Eu estou fazendo, é meu projeto. E está aqui o sinal. Já começou. Já está garantido. É um negócio já lavrado. Jesus já morreu na cruz. E como sinal ainda nos deu o Espírito Santo. Que vive dentro de nós. Para nos mostrar, começou e vai acabar. Começou e vai chegar até o final. O sinal já foi dado. A reserva do acampamento já foi feita. Agora é acampar com um adolescente ou com a igreja inteira. Mas vai acontecer. Vai acontecer, pronto. É isso. A Bíblia está nos dizendo que sim, é para nós. Quem tem o Espírito tem a vida. Quem já tem o Espírito pode se tranquilizar. O perfeito vai te alcançar. A glória vai se manifestar. No último dia você vai receber o seu galardão. E não vai mais ter lembrança de toda essa dor e angústia pela qual você passa. Mantenha a sua fé. Confie nas promessas do Senhor. Temos sempre confiança. No versículo 6. Portanto, nós temos sempre confiança. Eu quero que você repita comigo. Vamos falar. Portanto, temos sempre confiança. Nós temos sempre confiança. Algumas Bíblias está traduzido como ter bom ânimo. Estamos sempre de bom ânimo. Cristão que foi alcançado por Jesus, que tem o Espírito Santo dentro do seu coração, aprende a ter bom ânimo mesmo em situações adversas. O mesmo termo que foi traduzido por confiança na minha Bíblia, traduzido como bom ânimo na sua, aparece em outros lugares do Novo Testamento. Eu vou mostrar alguns para vocês. Por exemplo, Jesus usa esse termo em Mateus capítulo 9. Abre rapidinho lá. Mateus 9, versículo 2. Jesus estava numa casa ensinando. A multidão encheu a casa, encheu os arredores da casa, não havia como chegar. 4 amigos levaram um paralítico por cima do telhado, abriram um buraco e desceram esse paralítico na frente do Senhor Jesus Cristo, na esperança de que ele fosse curado por Jesus. E aí o texto diz, algumas pessoas lhe trouxeram paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, anime-se, tenha coragem, tem bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. E o que aconteceu logo em seguida? Questionaram, quem é você para perdoar o pecado de alguém? Ele falou, o que é mais fácil falar? Mandar ele ficar em pé ou falar que os pecados estão perdoados? E para você saber que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados, eu vou fazer o mais difícil. Em nome, né? Aliás, não falou em nome, é o nome dele mesmo. Levante e anda. O Leandro ama quando eu dou esses deslizes, caramba. Ele se diverte mais do que lendo a Bíblia aqui. Levanta e anda, e o cara levantou e andou, gente, coisa incrível. Quando Jesus fala para a gente, tenha bom ânimo, porque ele levanta o paralítico depois que ele fala isso. Ele faz o impossível. Se ele olha para você e fala, tenha coragem, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Se ele fala, tenha confiança, mantenha-se confiante, mantenha-se confiante. Olha o que ele fez depois de falar para os 4 amigos, tenham ânimo, vocês já fizeram mais difícil, já chegou até aqui, agora vamos embora. Tenha ânimo, tenham coragem. Mesmo Mateus, agora versículo 22 do capítulo 9. A mulher
sofria de uma doença, fluxo de sangue que a atormentou por vários anos. Gastou o seu dinheiro com os médicos da época, não conseguiu melhorar. Mas ela pensou, Jesus está por aqui, se eu pelo menos tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela se esgueirou, ela se apertou, ela estendeu a mão e ela tocou nas roupas de Jesus. E quando ela tocou nas roupas de Jesus, o que ela sentiu, meus irmãos? O poder de Deus entrando nela e curando ela. E ela sabia que ela estava curada. Só que Jesus parou e falou, opa, quem me tocou? Alguém me tocou. E eu não vou sair daqui até descobrir quem me tocou, porque saiu o poder de mim. E aí ela, com muita vergonha, se manifestou, fui eu. Contou sua história. E o que Jesus disse para ela? Jesus se voltou e quando a viu disse, filha, anime-se, coragem, sua fé a curou. Tenha ânimo. A partir daquele momento a mulher ficou curada. Mateus 14, 27. Os discípulos estavam remando no meio de uma tempestade de noite, de repente um vulto andando sobre as águas, eles imaginaram que era um fantasma e ficaram desesperados pela sua própria vida. E quando Jesus percebeu o desespero deles, versículo 27 de Mateus 14, imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, tenham ânimo, sou eu que estou aqui. Entrou no barco e mandou a tempestade se acalmar, e ela se acalmou. Então eu pergunto, o que tem tomado o seu coração? O que tem enchido você de ansiedade? São as coisas visíveis ou as coisas invisíveis? Porque a Bíblia nos falou que nós devemos gemer e ansiar e suspirar, isso. Mas nós gememos, suspiramos e ansiamos por outras coisas. Exemplo, os jovenzinhos. Será que eu vou conseguir uma namorada, alguém que me queira? Um namorado, alguém que me queira? Será? Eu me lembro, passei por isso, gente. Nunca me achei bonito. Então eu achava, meu Deus, vou ficar de tio. Vou ficar de João. Quem é que vai querer, né? Você está olhando para mim com essa cara, é verdade. Você não se solidariza com a minha situação. Sofria. Falava, Deus, tem misericórdia. Uma vez o meu pastor me acalmou dizendo, calma, filho. Todo pé torto tem seu chinelo velho. Coragem. Não falou isso não, mas ele falou todo pé torto tem seu chinelo velho. Eu não sabia a qualidade do chinelo que eu ia receber depois, rapaz. Eu digo para vocês que estão ansiosos com essas coisas, tenham bom ânimo. Eu estou terminando a faculdade, não sei se vou ter trabalho. Calma. Está ansioso com coisa passageira, tenha bom ânimo. Deus já preparou para você uma casa no céu. Isso você não consegue comprar. Não sei se vai dar para melhorar o casamento. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta do trabalho. Eu estou tão triste. Eu estou desanimado. Tenha bom ânimo, você está prestando atenção nas coisas terrenas. Olha para o que Deus já preparou para o futuro. E te anima, anseie por essas coisas. Deixe essa glória inundar o seu ser. Porque se você fizer isso, é como se ela se manifestasse agora para você. É como se um pouco do futuro fizesse uma viagem no tempo e viesse se revelar para você no passado. Ou no presente agora, né? Aliás, no presente. E você se sente satisfeito pelo que você já tem garantido por Ele através do Espírito que vai se manifestar depois. O que tem tomado o teu coração? Pensa, são coisas visíveis ou coisas invisíveis? Você está triste, você está angustiado por quê? É algo visível ou algo invisível? É algo de Deus ou é algo desse mundo? São coisas externas ou são coisas internas? Será que eu vou ficar rico? Será que eu vou ficar pobre? Calma, não anseie por essas coisas. Não busque coisas passageiras. Trabalhe, busque, sonhe com as coisas eternas. O texto ainda repete essa questão da confiança no versículo 8. Sim, temos confiança absoluta. Agora virou superlativo da confiança. Ele tinha confiança, agora ele tem confiança total. Nas Bíblias que traduziram bom ânimo, agora tem muito bom ânimo. Muito bom ânimo. Sim, temos confiança absoluta, temos ânimo demais. Ao ponto de encarar a morte sem temor. E preferíamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Lembra do que Paulo falava? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Melhor ainda. Se eu vivo, vou cumprir a minha missão. Mas se Jesus me chama, melhorou. Então por que você estará desesperado? O maior desespero seria a morte, mas a morte já resolveu. Ou você que está de braço cruzado aí, você que está aí, relaxa, respira. Deus resolveu te amar. Você está bem. Está bem. Está bem apanhado. Respira, se acalma. Viva. Em Romanos, vou deixar Romanos para daqui a pouco. Vamos ler aqui. Assim quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. É o último versículo desse texto, de 2 Coríntios, que a gente vai ler hoje. Forte. Vamos colocar as coisas em perspectiva aqui. Se nós ficarmos vivos, quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, nós temos um objetivo só. O nosso objetivo deve ser agradar ao Senhor. Só isso. Isso confirmado por muitos outros textos bíblicos. A gente tem tempo? Deixa eu ver. Romanos 14, versículo 8. Paulo, o mesmo Paulo que escreveu Coríntios, disse: se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Você que está triste, a sua vida não gira em torno de você, das suas aspirações, das suas angústias, nem das suas dores. Você foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Honre ao seu Senhor no meio da tribulação, porque você existe para agradá-lo. Quando você enfrenta as suas dores com fé, você está agradando. Ele fala: olha meu servo fiel na dor, me adorando, me servindo, lutando para me engrandecer e exaltar, mesmo no meio da provação. Você está vivendo pelo seu objetivo, você existe para Deus. Na vida e na morte, nós cantamos a semana passada, é para a glória do Senhor que nós existimos. O que você faz com o seu corpo é importante. Isso me leva agora à aplicação prática do sermão. Nosso objetivo é agradar o Senhor, pois todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, se Deus te deu essa casa, essa tenda que está se definhando, enquanto ela não se definha, o que você faz com ela é super importante, porque o seu objetivo é agradar ao Senhor. No corpo e fora do corpo, você deve agradar o Senhor. Então, cuide bem dessa sua tenda. Cuida da sua tenda. Tem gente que não cuida bem da tenda, mas quer ganhar a mansão. Cuida primeiro da tenda. Estão me ouvindo? Cuida desse cafufo, antes de receber a mansão. E nós estamos falando do que aqui mesmo? Da casa? Pode aplicar na casa também, né? Mas nós estamos falando do que aqui, gente? Você está cuidando bem dele? De verdade? Porque tem muita gente que vai cuidar do corpo por vaidade. Está errado também, não é isso que eu estou falando. Você tem que cuidar do corpo por responsabilidade. E esse corpo tem que servir você no propósito divino até o último dia. É bom que ele tenha saúde. É bom que ele esteja descansado. É bom que ele esteja bem utilizado nas coisas corretas. Porque esse corpo, ele está emprestado para você cumprir uma missão. Cuida bem dele. Alimente ele direito. Hidrate ele direito. Durma direito. Se desgaste no trabalho. Se recupere no descanso. Cuide do seu corpo. Porque você vai precisar dele para cumprir a missão que Deus tem para você. Diz a palavra que quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Lembra do servo fiel?
Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus vai dar para você um corpo glorificado. Então cuida desse que não tem glória nenhuma, que está se definhando. Cuida dele bem. Cuida dele bem. Faça do corpo o seu escravo, mas não se deixe tornar escravo do seu corpo. Eu vou repetir. Faça do seu corpo seu escravo, seu servo, algo que você utiliza para o bem, para a glória de Deus. Mas não deixe o seu corpo, os seus apetites, o apetite do corpo, escravizar você. A gente entende isso muito bem na vida de um viciado, né? Ele foi lá, buscou uma satisfação numa droga, e aí se tornou escravo daquela satisfação. Nossa, pecado, né? Deus tem que libertar. Mas nós cristãos também fazemos umas coisas dessas. Não é só cigarro que vicia. Não é só cigarro que domina a vida de alguém. Há outras coisas que aparentemente são boas, mas também dominam e escravizam. Paulo fala: eu luto, mas não desferindo golpes no ar. Eu corro, mas não sem meta. Eu esmurro o meu próprio corpo e reduzo ele à escravidão, para não acontecer de eu ter pregado aos outros e depois eu mesmo ser desqualificado. O meu corpo é o meu servo. Ele existe para a glória de Deus. Isso nos leva a outras coisas. Como é que você vai vestir esse corpo? Vista esse corpo para a glória de Deus. Você não pode vestir esse corpo para si aparecer. Você não pode vestir esse corpo para chamar a atenção de quem não devia chamar. Você tem que vestir esse corpo para chamar a atenção de quem, gente? Deus. Olha que diferença. Quer ver outro exemplo? Exercite-se para a glória de Deus. Tem gente que faz exercício por pura vaidade, é ou não é? Tem uma mulherada que até grava aí os vídeos aí no negócio aí. Olha como era o meu bumbum. Olha, depois de tantos dias, depois de tantos dias, depois de tantos dias. E vai mostrando o bumbum, vai mostrando. Agora eu estou muito orgulhosa do meu bumbum. Vai murchar depois. Vaidade. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo de despeito, porque ela tem um bumbuzão. Vocês não... Eu não quero que a gente seja doido como essa turma, gente, que faz essas coisas por vaidade. Cuide do seu corpo, sim. Vá para a academia se você puder. Mas então faça uma caminhada se você não puder. Mas por quê? Para a glória de Deus. Porque quando você faz isso, você está cuidando bem do corpo e Deus fica feliz. Você está cuidando de algo que Ele te emprestou. Você já emprestou algo para alguém que devolveu melhor do que quando foi? Já aconteceu com vocês? Tem gente que é assim. Que alegria prestar coisa para gente assim. Você manda... Eu lembro que minha mãe fazia isso, ela emprestava uma vasilha, a vasilha não voltava vazia não, voltava com um presente dentro, né? Às vezes empresta a panela volta mais limpa do que foi. Olha aí, cuidou bem. Tão delicioso isso, Deus emprestou o corpo para você. Vista-se, exercite-se para a glória de Deus. Quer ver outra coisa? Trabalhe para a glória de Deus. Tem gente querendo trabalhar para enriquecer. Tem gente que está querendo trabalhar para conquistar os seus sonhos. Cuidado, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ah, então eu não posso ficar rico? Pode, claro que pode. Tomara que fique, estou torcendo por você. Mas para quê? Para o seu deleite? Para a sua satisfação única e plena? Ora, trabalhe, porque Deus te deu uma vocação. Trabalhe porque Deus te deu uma oportunidade, sirva as pessoas, atenda as necessidades, mas faça isso sabendo que você primeiro está servindo ao Senhor. Limpa a casa para Ele se você é diarista, ou se você é advogado, advogue para a glória do Senhor Jesus Cristo, fazendo tudo que agrada a Ele. Não importa o que você faça, não é pelo salário, é pela glória de Deus. E se você fizer bem, cada vez você vai ser digno de um melhor salário. Que Deus te dê. E aí quando você for rico, usa o seu dinheiro. Olha lá, tem gente que já pegou. Pastor, mas eu sou pobre. Pois seja pobre para a glória de Deus também, ué. Jesus não nasceu pobre, não viveu como pobre. E não glorificou a Deus mais do que todos os outros. Então pronto,
come a sua comidinha com gratidão. Veste a sua camisinha surrada lá. Eita, devia ter falado assim. Veste a sua camisa surrada, ok? Com a gratidão. Deus, muito obrigado, porque diz a tua palavra que é o Senhor que dá roupa para quem veste, quem dá pão para quem come. Obrigado. Te glorifico. Glorifique a Deus, vista-se para a glória de Deus, trabalhe, exercite-se. Isso aqui é importante. Descanse para a glória de Deus. Que tem gente que não descansa para a glória de Deus, não. Tem gente que descansa que é para preguiça mesmo. Tem gente que trabalha demais, não é para a glória de Deus. Tem gente que descansa demais, também não é para a glória de Deus. Não é. É preguiça. É preguiça. Para a glória de Deus a gente dorme certo e trabalha certo. Se desgasta, depois se renova. A Bíblia fala para a gente aprender com a formiga. Eu ficar dormindo demais. Eu estou pegando no pé mesmo, vocês me desculpem. Tem gente que está dormindo tarde demais, acordando tarde, mais tarde ainda. Tem gente que está dormindo tarde demais, acordando cedo demais. Não está descansando de jeito não. Tem os dois. Está dormindo na hora errada, do jeito errado. Não está seguindo a regra que Deus fez. Por que a noite é escura? Para a gente poder deitar cedo e produzir melatonina e dormir direito. Você vai dormir 1, 2, 3 da manhã. Para a glória de quem? Está fazendo o quê que não foi dormir na hora certa? Estava orando. Amém, então tá bom, então tá certo. Não estava? Está errado. Está errado. Está fazendo isso quantas vezes por semana? Pastor, que às vezes eu me interesso por isso. Aquilo comecei a ler um seriado, maratonei. Vai maratonar direto para o inferno desse jeito. Gente, a gente tem... Coloca o nosso coração naquele tesouro. Aquele tesouro não vale nada, nós vamos dar aqui. Deus, me dá minha vida eterna, que eu estou com esse tesouro aqui para te dar em troca. O que vale isso, gente? Não vale nada. Perda de tempo. Perda de tempo total. Seu tempo é curto. Sua vida é curta. Mesmo meu filhotinho com 12 anos, fique esperto. Passa rápido. Gabriel, dá sua adolescência para Deus. Viva para a glória dele. Fica pensando nos seus sonhos não, sabe por quê? Daqui a pouco você não vai poder dar a adolescência mais, porque você já é jovem. A adolescência já passou, desperdiçou. Dá para ele, Alejandro. Ele merece. Dá agora. Dá o dia de hoje. Porque daqui a pouco o dia de hoje acabou. E você não vai poder dar mais. Vou falar mais um. Eita, foi lá adiante. Esse é bem delicado, mas eu vou entrar com cuidado. A sua sexualidade para a glória de Deus. Eu vou repetir, a sua sexualidade para a glória de Deus. Mas a sexualidade também, eu achava que a sexualidade não é coisa de Deus, é coisa do outro. Não. Quem deu o desejo de homem para mulher, mulher por homem, quem deu a aptidão sexual para o ser humano foi o diabo? Foi Deus. Mas não é um presente que você pode usar do jeito que você quiser, porque é perigoso. Então, use esse presente para a glória de Deus. O que isso significa? Se você é solteiro, você não faz nada. Nada, nada, nada. Nem vê. Que hoje passa em tudo quanto é lugar. Então, você não assiste. Por quê? Porque você não quer despertar isso que não é hora. Você guarda para usar na hora certa. A hora certa é depois que você coloca a aliança no dedo de alguém, se compromete a amá-la na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, por todos os dias até a morte, separar. Aí você é digno de desfrutar isso com essa pessoa exclusivamente. Antes disso, não. Por quê? Porque senão você vai estar usando a sexualidade para o prazer de quem? Seu, único e exclusivamente. Mas mesmo que você tenha prazer, você deve ter prazer do jeito certo, porque tendo prazer do jeito certo, você está glorificando a Deus até fazendo o que você tem que fazer como marido, como esposa. Deus fica feliz, porque está acontecendo do jeito certo. Alô, moçada, tudo bem aí? Namorados, paqueradores, casais. Porque tem casal que não está vivendo a sexualidade para a glória de Deus, não. Né? Quando eu quero, do jeito que eu quero, se eu quiser, e olhe lá. E a Bíblia falou que o homem não deve pensar em si, mas que o corpo dele pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem, que eles devem satisfazer quem? A si? Estou falando para os casados agora, fica tranquilo. Deve satisfazer a quem? A si? O outro. Então a esposa tem que estar preocupada com a satisfação de quem? Ah lá, mulherada. Do marido. E os maridos têm que estar preocupados com a satisfação de quem? Você sabe o que isso significa?
Que tem dia que ela vai ficar com dor de cabeça e você vai falar, tadinha, estou preocupada com ela, vou cuidar dela. E aí você compra dipirona e torce para funcionar. Se não funcionou, você dorme, tranquilo. Porque você está preocupado com a satisfação dela. Mas ela também, preocupada com a satisfação dele, não vai inventar desculpa, né? E a dor de cabeça está pequenininha. Ela, não, eu vou me esforçar. Eu quero agradar a Deus. Olha, gente, agradar a Deus obedecendo Ele, satisfazendo o meu marido. Eu acho incrível esse negócio. Poderia gastar o resto da noite falando para vocês. Todo o seu corpo para a glória de Deus. E assim você se torna e consegue fazer o bem para si e o bem para os outros. Tem um homem peladão aí, né? O que você está fazendo aí, cara? Sai daí. Esse aí é o homem, como é que é o nome mesmo? Mitroviano do Leonardo da Vinci. Opa, até acabou aqui o negócio. Aí, deixa aqui. Algumas pessoas vão prestar contas pela vida que desperdiçou. Lembra que todos vão aparecer diante do tribunal para responder por tudo que fez através do seu corpo pelo bem ou mal? Lembra? Todos. Eu, você, todo mundo vai fazer uma filinha lá, vamos prestar contas. Alguns vão prestar contas pela vida que desperdiçou. Outros vão prestar contas pela vida que aproveitou. O problema é que a gente confunde o que é aproveitar e o que é desperdiçar. Para uma pessoa que está no mundo, namorar muito e muitas meninas, isso é aproveitar ou desperdiçar? Para eles. Para ele. Para ele é o quê? Aproveitei, rapaz. Eu na minha juventude não era que nem esses caras de hoje não. Eu conta com uma glória. Diante de Deus, na hora de acertar as contas, o que vocês acham que Deus vai falar? Você desperdiçou. Você desperdiçou a sua vitalidade, você desperdiçou o tempo, você desperdiçou a esperança daquelas meninas, você vai dar conta. Você fez o que não devia fazer com gente que nem era sua esposa. E agora você vai dar conta. Eram todas minhas filhas. Aí a porquinha vai torcer o rabo com vontade. Vai prestar contas. Ele achou que estava aproveitando, estava desperdiçando. Cuidado, que você pode estar achando que está aproveitando a sua vida, brincando o máximo que você pode, assistindo o máximo que você pode, se divertindo o máximo que você pode. E com isso você está perdendo a chance de separar o tempo para glorificar a Deus e adorar a Deus, fazendo o que Ele quer, não o que você quer. Estão aqui, gente, vocês? Cuidado com isso. Nós temos muitas seduções. Não, tem tanta coisa para fazer, tanta coisa gostosa. Mas cuidado, porque você vai prestar contas por isso. Se você aproveitou ou se você desperdiçou a sua vida. Tudo o que fizermos na vida ou na morte, nós devemos fazer para agradar ao Senhor. E assim a gente termina esse momento. Eu queria pedir que você fechasse os teus olhos rapidamente. Que bom que você está aqui para ouvir isso hoje. Que bom que Deus te trouxe para te confortar a respeito das dores que você está vivendo. Elas são passageiras, fique tranquilo, vai passar. Vai passar. E a glória que vai se manifestar vai durar. Vai durar muito tempo. Nunca vai acabar. Você que é jovem ou que tem ainda muita vitalidade, cuidado. Deus te deu a chance de viver para Ele em Jesus Cristo. Não siga a direção da sua carne, meu irmão, minha irmã. Siga a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo te chama para lugares diferentes, para coisas diferentes. Ele te convida para ler a Bíblia. Ele te convida para orar. Ele te convida para obedecer e honrar o seu pai e a sua mãe. Ele te convida para adorar a Deus. Ele te convida para fazer silêncio. Ele te convida a desligar o celular. Ele te convida a desligar a TV. Ele te convida a se dedicar, a se consagrar a Deus. Ouça o Espírito. Ele é a marca, Ele é o sinal de que você vai receber a vida perfeita que você tanto deseja. Viva a vida, nesse corpo, para a glória de Deus. E Deus vai te dar uma vida que jamais vai ter fim. Aonde você vai experimentar delícias que ser humano nenhum jamais conheceu. Eu queria convidar você a mais uma vez confirmar a entrega do seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por conta dos seus pecados.
e ressuscitou para te dar uma nova vida. Chame Ele para ser Senhor no seu coração. Fala: Jesus, me ensina a viver para agradar ao Pai como o Senhor agradou. Me dá as forças para eu conseguir fazer isso. Me ensina a ser o marido certo, do jeito certo. Me ensina a ser a esposa certa, a amiga certa, o irmão certo, filho certo, o trabalhador que glorifica o Senhor. Me ensina a te glorificar na hora do descanso, dormindo do jeito certo. Me ensina a te glorificar no trabalho, trabalhando do jeito certo. Senhor, me ensina. Eu te entrego a minha vida. O Senhor já entregou a tua por mim, agora eu entrego a minha para o Senhor. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra nos revelou o que vai acontecer no futuro. E o futuro não é temeroso, o futuro não é assustador, o futuro não é terrível. O nosso futuro é tão glorioso. Ver novos céus e nova terra, onde haverá justiça. Receber das tuas mãos um novo corpo, incorruptível, eterno, glorificado. E depois se assentar com o Senhor na mesa e poder enxergar a tua face, a tua glória, e viver isso eternamente. Não dá para imaginar todas as delícias que o Senhor já conquistou para nós na cruz. Nós queremos nos apropriar dessas promessas, Senhor Deus, e para isso esvaziamos o nosso coração de toda ansiedade, de toda distração. Entra, Senhor Deus, na minha vida, nas nossas vidas, que seja a sua casa, que esse corpo que nós ainda temos seja a sua casa, mais do que a nossa, seja a sua casa. Habita, Senhor, dentro de nós, dá-nos vontades santas e puras, e força para vivê-las, que ao final da nossa vida a gente possa olhar para trás com orgulho da vida que vivemos para o Senhor, da vida que nós vivemos dia após o outro para a tua glória, do jeito que o Senhor merece. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja. Venha renovar as nossas forças, venha encher de esperança o nosso coração, venha dissipar de sobre nós toda sombra, todo medo, toda dúvida, toda angústia. Que a glória do Senhor, a luz do Senhor brilhe intensamente sobre cada um dos nossos corações, hoje, nesse instante, e nos encha de ânimo para essa semana, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus.